Olá, gente querida. Estamos iniciando mais uma aula de economia para a minha playlist Economia Fácil. E a partir da aula de hoje, eu te convido a ficar comigo para tratarmos juntos de importantes temas ligados à macroeconomia de qualquer nação, inseridos no contexto do sistema financeiro nacional. Trata-se das políticas econômica, monetária, cambial e fiscal. Essas políticas são tão importantes que delas dependem o crescimento e o desenvolvimento de uma nação, a geração de emprego ou desemprego, a geração de renda, a qualidade de vida dos habitantes desse país. Então, por isso eu escolhi esse conjunto de temas para tratar numa sequência de aulas. Então, fica comigo ao longo dessas aulas que com certeza você vai entender melhor como é que funciona esse jogo econômico que tanto afeta o nosso dia a dia. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, eu peço para que você se inscreva no meu canal, dê um like nas minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento. Então vamos à aula de hoje. Qualquer país do mundo, pessoal, possui dois grandes oceanos, dois grandes compartimentos. Então, esses compartimentos estão aqui representados. De um lado, a economia produz bens e serviços. Aqui nós temos computadores, imóveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos, automóveis, aeronaves, alfinetes, enfim, uma infinidade de bens e serviços. Cada um desses bens e serviços possui um valor, que é representado por um cifrão. É o valor de venda. Muito bem. Além desse grande compartimento, nós temos um segundo compartimento, que é o mercado monetário, formado por cédulas e moedas metálicas. Então, esses dois compartimentos se interligam como se fossem duas gêmeas siamesas e ambos se comunicam entre si. Um interfere no funcionamento do outro. Melhor dizendo, um interfere na valorização ou desvalorização do outro. E aqui que nasce o jogo da economia. Aqui que nasce a política econômica de uma nação. Como assim? Nós temos duas situações a considerar. Presta atenção na primeira situação. Na primeira situação, eu tenho a valorização dos bens e serviços de um país, que não é boa quando ela excede o limite permitido, o aceitável, a chamada inflação. Então, a partir daqui, os cifrões se tornam cada vez maiores em relação aos bens e serviços. Os produtos se tornam mais caros para consumo. Isso é ruim porque pouca gente pode comprar esses produtos. E para comprar esses produtos, eu preciso de mais cédulas e moedas. Então, é como se o mercado de bens e serviços ficasse maior, usar aqui uma notação matemática, maior do que o mercado monetário. Quando isso acontece, automaticamente existe um outro fenômeno. Eu falei para você que esses dois compartimentos estão interligados, como se fossem duas gêmeas siamesas. Por estarem intimamente interligados, a valorização de um provoca automaticamente a desvalorização do outro. Isso significa que, enquanto o compartimento de bens e serviços ganha valor, o compartimento monetário perde valor, ele se desvaloriza. Nenhuma das duas situações
é boa para uma economia de um país. Por quê? Ter uma moeda depreciada implica em diversos malefícios, diversos problemas para o dia a dia dos cidadãos que vivem neste país. Vamos à segunda situação. Aqui acontece o inverso, é a chamada deflação, em que os preços dos produtos caem pela metade, ou a um terço, ou em 90%, eles vão caindo, é como se eles derretessem, né? Então, existe uma desvalorização generalizada dos preços dos bens e serviços. Tá? Isso gera, como eu disse, deflação. É o período deflacionário, que também não interessa a uma política econômica. Por quê? Porque quanto mais ou quanto menor for o preço de um bem e de um serviço, mais desestímulo haverá para o produtor em vendê-los, né? Então a produção vai cair, gerando desemprego e renda, consequentemente. Como eu falei anteriormente, esses dois compartimentos estão interligados. A desvalorização de um provoca automaticamente a valorização do outro. Enquanto o mercado de bens e serviços fica desvalorizado, o mercado monetário se valoriza. Ou seja, eu vou precisar de cada vez menos cédulas e moedas para comprar, adquirir bens e serviços. Isso também não é bom, é um desequilíbrio na economia. Tem uma aula aqui no canal que eu trato sobre a inflação e explico como que é o fenômeno da inflação, né? E ela começa com isso aqui. Aqui nós temos um problema. Por quê? As autoridades monetárias não conseguem equilibrar esses dois compartimentos apenas mexendo no mercado de bens e serviços, uma vez que a produção de bens e serviços requer tempo para se recuperar, né? A solução é mexer no mercado monetário. Esse aqui, ó. Então, o mercado de bens e de serviços vai ser equilibrado por meio da injeção de cédulas e moedas no mercado monetário ou da retirada de cédulas e moedas do mercado monetário. E isso é feito através da política econômica de cada país. Por isso, então, que ela é a mãe de todas as políticas. Mais especificamente, dentro da política monetária, que eu vou explicar nas próximas aulas para você. Então, a política econômica de qualquer nação persegue 4 objetivos fundamentais. Anotem aí. O desenvolvimento econômico do país, a geração de pleno emprego, quanto mais gente empregada, melhor, porque eu tenho mais consumo e mais renda. E a sua estabilidade. Não adianta eu ter um pleno emprego em determinados períodos e em outros esse pleno emprego derreter, ou seja, ter pessoas desempregadas. Eu preciso ter uma estabilidade na geração de emprego nessa economia. Também eu tenho que ter um equilíbrio no volume financeiro em relação às transações econômicas com o exterior. Nós sabemos que cada país não é uma ilha isolada. Ele se comunica com os demais, comprando e vendendo produtos, bens e serviços, transacionando com os outros países, e aqui entra a estrutura do balanço de pagamentos, que eu também vou tratar numa aula futura. O equilíbrio na entrada e saída de bens e serviços também é um importante objetivo perseguido pela política econômica. E, por fim, a estabilidade dos preços, né, que é o controle da inflação, né? Não pode haver muita inflação. A inflação, se houver, tem que ser dentro daquilo que é aceitável. E também não pode haver muita deflação. Se houver, tem que se situar dentro de uma faixa de aceitabilidade. Então, são esses objetivos que a política econômica persegue. Muito bem. Para atingir esse padrão de excelência econômica,
A política econômica, então, vai se cercar de de três secretárias, né? De três auxiliares. Eu estou, então, destacando todas elas: a política monetária, a política cambial e a política fiscal. Cada uma dessas políticas vão mexer com o mercado de bens e de serviços e com o mercado monetário. E a política econômica entra como se fosse um maestro para equilibrar, harmonizar, compatibilizar essas políticas entre si, a fim de que os mercados de bens e de serviços e o mercado monetário estejam em harmonia, né? Se equilibrem para gerar bem-estar social. Ah, é assim que ela trabalha. A política econômica perseguindo, então, esses quatro objetivos, tenta, através dessas três políticas, alcançá-los de uma forma eficaz e eficiente. Em linhas gerais, então, a política econômica é realizada por meio de três políticas. E todas elas eu vou tratar em aulas posteriores, que eu te convido, então, a ficar comigo aqui no canal. É o que eu tinha para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço. Até a nossa próxima abordagem. Muito obrigado.